Você faz uma aposta. Perde. Promete que será a última vez. Mas, no dia seguinte, a ideia volta. Só mais uma. Você aposta novamente. Perde outra vez. Então ganha. E é justamente essa pequena vitória que faz você continuar. Se você se identificou com essa situação, ou conhece alguém que está vivendo isso, quero dizer uma coisa antes de começarmos. Este vídeo não foi feito para julgar ninguém. Foi feito para explicar como a mente humana funciona diante de um dos mecanismos psicológicos mais poderosos já estudados pela ciência. E também para fazer um alerta. Se as apostas deixaram de ser apenas um entretenimento e passaram a causar sofrimento, dívidas, conflitos familiares, ansiedade ou a sensação de que você perdeu o controle, não enfrente isso sozinho. Buscar ajuda de um psicólogo ou de outro profissional qualificado em saúde mental não é sinal de fraqueza. É um passo importante para recuperar sua liberdade. Porque compreender o problema é o começo. Mas, quando existe um vício instalado, o acompanhamento profissional pode ser essencial para a recuperação. Agora, você pode acreditar que continua apostando porque falta disciplina. Porque falta força de vontade. Ou porque acredita que a próxima aposta vai recuperar tudo o que perdeu. Mas talvez exista uma explicação muito mais profunda. Décadas antes da internet existir. Muito antes das plataformas de apostas esportivas. Um psicólogo chamado Bruce Frederick Skinner descobriu exatamente o mecanismo que torna determinados comportamentos tão difíceis de abandonar. Um mecanismo que hoje está presente nas bets, nos cassinos, nos caça-níqueis e até em muitos aplicativos que usamos diariamente. Ao longo deste vídeo você vai descobrir por que esse mecanismo funciona tão bem, como ele prende tantas pessoas, e principalmente, como compreender esse processo pode ser o primeiro passo para recuperar sua liberdade. E fique comigo até o final. Porque vou revelar como as plataformas de apostas exploram um dos mecanismos psicológicos mais poderosos já descobertos pela ciência e mostrar o que você pode fazer para recuperar o controle antes que esse mecanismo controle você. No final, também vou indicar alguns livros que podem ajudar você a compreender melhor o comportamento humano e continuar sua jornada de autoconhecimento. Seja muito bem-vindo à Sala de Terapia, a sua sala de terapia preferida do YouTube. Eu sou psicólogo e fico muito feliz por ter você aqui. Este é um espaço dedicado a transformar grandes ideias da psicologia em reflexões práticas para a vida. Aqui conversamos sobre emoções, comportamento humano, saúde mental e os ensinamentos de grandes autores como B.F. Skinner, Carl Jung, Alfred Adler, Carl Rogers, Aaron Beck, Viktor Frankl, Sigmund Freud e muitos outros que continuam nos ajudando a compreender quem realmente somos. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. E, se quiser aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre psicologia e desenvolvimento humano, confira os livros recomendados no link da descrição. Antes de continuarmos, preciso fazer um aviso importante. A sala de terapia possui caráter exclusivamente educativo e informativo. Os conteúdos apresentados não substituem avaliação, diagnóstico, psicoterapia ou tratamento realizado por psicólogos, psiquiatras ou outros profissionais qualificados da área da saúde mental. Agora, respire fundo. Porque aquilo que você está prestes a descobrir pode explicar por que tantas pessoas acreditam que estão fazendo escolhas livres. Quando, na verdade, estão respondendo exatamente da maneira que esse mecanismo foi projetado para provocar. Existe uma ideia que parece completamente sem sentido. E, ao mesmo tempo, ela explica por que milhões de pessoas continuam apostando todos os dias. Ganhar sempre vicia menos do que ganhar de vez em quando. Pense nisso por alguns segundos. Se alguém perguntasse o que prende mais uma pessoa a um jogo, a maioria responderia sem hesitar. É ganhar. Mas a psicologia descobriu algo muito mais interessante. O que realmente prende o comportamento humano não é ganhar todas as vezes. É não saber quando vai ganhar. Essa diferença muda absolutamente tudo. Imagine duas máquinas. Na primeira, toda vez que você aperta um botão,
recebe uma moeda. Sempre. Sem exceção. Na segunda máquina, você aperta o mesmo botão. Às vezes ganha. Às vezes perde. Às vezes ganha muito. Depois perde várias vezes seguidas. Depois ganha novamente. Qual delas você acredita que faria as pessoas apertarem o botão por mais tempo? Nossa intuição diz que seria a primeira. Mas os experimentos da psicologia mostram exatamente o contrário. É a segunda. E esse é um dos fenômenos mais fascinantes já descobertos sobre o comportamento humano. Porque a imprevisibilidade prende mais do que a certeza. Quando não sabemos quando a recompensa vai aparecer, nosso cérebro continua tentando. Talvez seja agora. Mais uma vez. A próxima pode ser a minha. Perceba como esses pensamentos são familiares para quem já apostou. Eles não surgem por acaso. Eles fazem parte do próprio funcionamento da nossa mente. E é aqui que precisamos fazer uma distinção muito importante. Isso não significa que toda pessoa que aposta desenvolverá um transtorno relacionado ao jogo. Muitas pessoas conseguem apostar ocasionalmente sem perder o controle. Mas outras acabam entrando em um ciclo em que a aposta deixa de ser apenas entretenimento e passa a ocupar um espaço cada vez maior na vida. É justamente esse ciclo que estamos tentando compreender neste vídeo. Sem julgamentos. Sem culpabilizar. Apenas entendendo como ele funciona. Porque ninguém escolhe desenvolver um comportamento compulsivo. Ele vai sendo construído, pouco a pouco, através da repetição. E quanto mais entendemos esse processo, maior é a nossa capacidade de interrompê-lo. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: eu estava perdendo o tempo todo, mas quando ganhei uma vez, senti que agora tinha entendido o jogo. Esse pensamento é extremamente comum. Mas existe uma armadilha escondida nele. Aquela pequena vitória não serve apenas para devolver dinheiro. Ela devolve esperança. E, muitas vezes, é justamente essa esperança que mantém a pessoa apostando. Não porque ela esteja pensando de forma irracional, mas porque seu cérebro acabou de aprender uma lição muito poderosa. Vale a pena tentar mais uma vez. É como pescar em um lago. Se você soubesse exatamente que o primeiro lançamento da vara sempre traria um peixe, depois de alguns dias, a atividade perderia boa parte da emoção. Agora imagine outro cenário. Você nunca sabe quando o peixe vai aparecer. Pode acontecer na primeira tentativa. Na 10ª. Na 50ª. De repente. Quando você já pensava em desistir, o peixe aparece. É justamente essa imprevisibilidade que mantém você tentando. As apostas funcionam de maneira muito parecida. Não é apenas o prêmio que prende. É a expectativa do prêmio. É a sensação constante de que a próxima tentativa pode ser diferente da anterior. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas dizem: eu só queria recuperar o que perdi. Elas não estão perseguindo apenas dinheiro. Estão perseguindo uma possibilidade. Uma expectativa. Uma esperança. E essa esperança, quando reforçada por pequenas vitórias ocasionais, torna-se incrivelmente poderosa. Décadas antes das plataformas de apostas existirem. Antes mesmo da internet. Um psicólogo percebeu esse padrão em laboratório. Seu nome era Bruce Frederick Skinner. E o experimento que ele realizou mudaria para sempre a forma como entendemos o comportamento humano. Foi a partir dele que nasceu um dos conceitos mais importantes da psicologia moderna. Um conceito que, até hoje, ajuda a explicar por que tantas pessoas continuam fazendo algo que, racionalmente, sabem que está lhes fazendo mal. É exatamente esse experimento que vamos conhecer no próximo bloco. E ele pode mudar completamente a maneira como você enxerga as apostas, e até muitos outros comportamentos da vida cotidiana. Imagine entrar em um laboratório na década de 1930. Não existem celulares. Não existem computadores. Muito menos plataformas de apostas esportivas. No centro da sala, há apenas uma pequena caixa de madeira e metal. À primeira vista, ela parece extremamente simples.
Mas aquela caixa mudaria para sempre a maneira como entendemos o comportamento humano. Ela ficou conhecida como Caixa de Skinner. Dentro dela, Skinner colocava um rato ou um pombo. O animal podia explorar o ambiente livremente. Em determinado momento, descobria uma pequena alavanca, ou, no caso dos pombos, um disco que podia ser bicado. Quando acionava esse mecanismo, recebia comida. No início, parecia apenas um experimento sobre aprendizagem. Mas Skinner percebeu algo extraordinário. Os animais aprendiam muito rapidamente que determinada ação produzia uma recompensa. E, naturalmente, começavam a repetir esse comportamento. Até aqui, tudo parece bastante lógico. Se uma ação produz algo agradável, existe uma tendência de repeti-la. É assim que aprendemos boa parte das coisas na vida. Aprendemos a estudar porque boas notas costumam trazer reconhecimento. Aprendemos a trabalhar porque recebemos um salário. Aprendemos a cozinhar porque sentimos prazer ao comer. Nossa vida inteira é construída sobre consequências. Mas foi quando Skinner resolveu mudar uma única regra do experimento que tudo ficou muito mais interessante. Em vez de entregar comida todas as vezes que o animal apertava a alavanca, ele passou a entregar apenas algumas vezes. Sem aviso. Sem um padrão previsível. Às vezes o alimento aparecia depois de 2 tentativas. Às vezes depois de 10. Às vezes depois de 20. O animal nunca sabia quando seria recompensado. E foi exatamente nesse momento que aconteceu algo surpreendente. Em vez de desistirem, os animais passaram a apertar a alavanca muito mais vezes. Muito mais rapidamente. Muito mais intensamente. Era como se dissessem: talvez seja agora. Mais uma tentativa. A próxima pode funcionar. Skinner havia descoberto um dos princípios mais poderosos da psicologia comportamental. Quando uma recompensa é imprevisível, o comportamento tende a se tornar muito mais resistente. Pense em como isso se parece com as apostas. Você não ganha sempre. Na verdade, perde na maior parte das vezes. Mas, de tempos em tempos, uma vitória acontece. E essa vitória muda completamente a experiência. Ela faz parecer que o prêmio está próximo. Que existe um padrão. Que talvez você esteja começando a entender o jogo. Só que existe um detalhe importante. Aquilo que mantém o comportamento não é apenas o dinheiro que você ganhou. É a possibilidade de ganhar novamente. É a incerteza. É justamente essa imprevisibilidade que Skinner observou em seu laboratório. E é justamente ela que continua sendo utilizada em inúmeros contextos até hoje. Nas apostas. Nos caça-níqueis. Em alguns jogos eletrônicos. Em aplicativos que oferecem recompensas aleatórias. Até mesmo nas redes sociais, quando nunca sabemos qual publicação receberá mais curtidas ou quando chegará a próxima notificação. Isso não significa que todas essas experiências sejam iguais. Nem que todas levem necessariamente a um comportamento compulsivo. Mas muitas delas utilizam princípios semelhantes para manter nossa atenção e incentivar a repetição do comportamento. E aqui existe uma reflexão importante. Skinner nunca estudou apostas esportivas. Ele estudou o comportamento. O que ele descobriu foi um princípio geral sobre como seres vivos aprendem e repetem determinadas ações. Décadas depois, esse conhecimento passou a ser aplicado em diversos contextos, alguns extremamente positivos, como educação e reabilitação, e outros que podem favorecer comportamentos problemáticos quando usados sem limites. Perceba como isso muda completamente a conversa. Talvez o problema nunca tenha sido apenas a pessoa. Talvez também seja importante olhar para o ambiente em que esse comportamento acontece. Para os estímulos que recebe. Para as recompensas que aparecem. Para a forma como todo esse sistema foi construído. Isso não elimina nossa responsabilidade pelas escolhas. Mas nos ajuda a compreender que as escolhas nunca acontecem no vazio. Elas acontecem dentro de ambientes que influenciam nosso comportamento o tempo todo.
E foi justamente para explicar essa influência que Skinner desenvolveu um conceito considerado até hoje um dos mais importantes da psicologia. Um conceito que ajuda a entender por que algumas pessoas continuam repetindo um comportamento mesmo quando ele já está causando sofrimento. Esse conceito recebe um nome simples, mas seu poder é extraordinário. Reforço intermitente. Existe um conceito da psicologia que, sozinho, ajuda a explicar por que tantas pessoas permanecem presas às apostas mesmo quando sabem que estão perdendo. Esse conceito se chama reforço intermitente. Pode parecer um nome complicado, mas sua lógica é surpreendentemente simples. Imagine que toda vez que você realizasse uma determinada ação, recebesse exatamente a mesma recompensa. Depois de algum tempo, aquilo se tornaria previsível. Você saberia exatamente o que esperar. Agora imagine outro cenário. Você realiza a mesma ação. Às vezes recebe uma recompensa. Às vezes não recebe nada. Às vezes ganha pouco. Às vezes ganha muito. E nunca consegue prever quando isso acontecerá. Qual dessas situações manteria você mais curioso? Mais atento? Mais disposto a tentar outra vez? Foi exatamente isso que Skinner descobriu. Quando a recompensa é imprevisível, o comportamento se torna muito mais resistente. Porque o cérebro continua acreditando que a próxima tentativa pode ser a vencedora. E talvez seja justamente essa frase que tantas pessoas repetem sem perceber. Só mais uma. Agora vai. Estou sentindo que chegou a minha vez. Esses pensamentos parecem espontâneos, mas eles são alimentados pelo próprio funcionamento desse tipo de recompensa. Pense em um pescador. Se ele soubesse que, exatamente a cada 10 lançamentos da vara, pegaria um peixe, sua experiência seria totalmente previsível. Agora imagine que não exista qualquer padrão. Pode acontecer no primeiro lançamento. Ou no 50º. Talvez hoje. Talvez amanhã. Essa incerteza faz com que ele continue tentando. Porque cada tentativa parece carregar uma possibilidade real. As bets funcionam de maneira semelhante. Você não sabe quando ganhará. E justamente por não saber, continua apostando. Mas existe algo ainda mais interessante. Quando finalmente acontece uma vitória, ela não apaga apenas as derrotas anteriores. Ela fortalece todo o comportamento que veio antes dela. É como se o cérebro dissesse: está vendo? Valeu a pena insistir. Pouco importa que tenham existido 20 perdas antes. A pequena vitória ganha um peso emocional enorme. E isso acontece porque nosso cérebro não registra apenas o resultado. Ele registra a relação entre o comportamento e a recompensa. Se uma recompensa aparece depois de muitas tentativas, o comportamento de continuar tentando pode se tornar ainda mais forte. É exatamente por isso que tantas pessoas continuam apostando mesmo depois de sucessivas perdas. Elas não estão perseguindo apenas dinheiro. Estão perseguindo aquela sensação de que a recompensa pode aparecer novamente a qualquer instante. E aqui existe algo muito importante. Isso não significa que as pessoas sejam fracas, nem que lhes falte inteligência. Na verdade, esse mecanismo funciona justamente porque aproveita uma característica natural do cérebro humano. Todos nós somos sensíveis às recompensas. Todos nós aprendemos através delas. Foi assim que nossa espécie sobreviveu durante milhares de anos. O problema surge quando esse mecanismo passa a ser explorado em ambientes construídos para manter nosso comportamento repetitivo. É como caminhar por um corredor onde, de tempos em tempos, alguém coloca um prêmio inesperado no chão. Você nunca sabe onde ele estará. Então continua caminhando. Continua procurando. Continua esperando. É exatamente essa expectativa que alimenta o ciclo. E talvez aqui esteja uma das maiores armadilhas das apostas. A pessoa acredita que está perseguindo dinheiro. Mas muitas vezes o que a mantém jogando é algo muito mais poderoso. A expectativa. A esperança. A possibilidade. Porque a expectativa ativa o cérebro antes mesmo da recompensa chegar. Na verdade,
Em muitos casos, ela pode ser ainda mais intensa do que o próprio momento da vitória. É por isso que algumas pessoas relatam uma emoção enorme enquanto esperam o resultado da aposta. O coração acelera. A respiração muda. A tensão aumenta. Tudo parece possível. E, por alguns instantes, o cérebro já está sendo recompensado apenas pela expectativa. Esse detalhe é fundamental para entendermos por que interromper esse ciclo pode ser tão difícil. A pessoa não está lutando apenas contra o desejo de ganhar. Ela também está lutando contra um sistema que aprendeu a encontrar prazer na própria possibilidade de ganhar. Mas existe um personagem muito importante nessa história. Uma substância produzida pelo próprio cérebro. Durante muito tempo, acreditou-se que ela era liberada apenas quando recebíamos uma recompensa. Hoje sabemos que a história é muito mais interessante. Na verdade, ela começa muito antes da vitória acontecer. Essa substância chama-se dopamina. E compreender o papel dela pode mudar completamente a maneira como você enxerga o vício em apostas. Existe uma palavra que aparece sempre que alguém fala sobre vícios. Dopamina. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: as apostas liberam dopamina. Mas essa frase, embora popular, está incompleta. Durante muitos anos, acreditou-se que a dopamina era apenas a substância responsável pelo prazer. Hoje sabemos que ela faz muito mais do que isso. Ela participa da nossa capacidade de aprender, de buscar objetivos e, principalmente, de antecipar recompensas. Em outras palavras, a dopamina não aparece apenas quando você ganha. Ela começa a agir muito antes. Imagine que alguém lhe diga: amanhã você pode receber uma notícia que mudará sua vida. Naquele instante, antes mesmo de saber qual será a notícia, sua mente já entra em movimento. Você começa a imaginar possibilidades. Faz planos. Cria expectativas. Seu corpo reage. Seu coração acelera. Você pensa nisso o dia inteiro. Percebe? Nada aconteceu ainda. Mas seu cérebro já começou a responder. É exatamente isso que acontece nas apostas. Antes mesmo do resultado aparecer na tela. Antes da bola entrar no gol. Antes da carta virar. O cérebro já está trabalhando intensamente. Porque ele acredita que algo importante pode acontecer. E essa expectativa é extremamente poderosa. Na verdade, diversos estudos em neurociência mostram que, em muitas situações, a antecipação da recompensa pode ativar sistemas cerebrais de forma tão intensa, ou até mais intensa, do que a própria recompensa. É por isso que tantas pessoas descrevem a espera como uma das partes mais emocionantes da aposta. O jogo ainda nem terminou. Mas o corpo inteiro já está envolvido. A respiração muda. As mãos suam. O coração acelera. A atenção fica completamente concentrada. É como se todo o resto do mundo desaparecesse. E então chega o resultado. Às vezes a pessoa ganha. Às vezes perde. Mas, curiosamente, mesmo quando perde, a expectativa não desaparece. Porque imediatamente surge outro pensamento. Na próxima eu recupero. Agora estou mais perto. A próxima aposta pode ser diferente. É exatamente nesse ponto que o ciclo se fortalece. A pessoa acredita que está perseguindo uma vitória. Mas, muitas vezes, o cérebro já está sendo mantido em funcionamento pela expectativa constante de que essa vitória possa acontecer. É como assistir aos últimos minutos de uma final de campeonato. Mesmo antes do apito final, seu corpo já reage. A emoção não espera o resultado. Ela cresce enquanto a possibilidade ainda está viva. As plataformas de apostas conhecem muito bem esse comportamento. Por isso oferecem apostas rápidas. Resultados imediatos. Novas oportunidades em sequência. Promoções. Bônus. Notificações. Tudo para manter a expectativa constantemente ativa. Quanto menor o tempo entre uma aposta e a próxima oportunidade, menor é o espaço para refletir.
E maior pode ser a tendência de agir por impulso. Mas existe outro detalhe importante. Nosso cérebro aprende através da repetição. Cada vez que uma pequena vitória acontece depois de muitas perdas, ele registra essa experiência. Não como uma prova de que perder é vantajoso, mas como uma confirmação de que insistir pode trazer uma recompensa. Veja a palavra mais importante dessa frase. Pode. Não significa que acontecerá. Significa apenas que existe uma possibilidade. E, para o cérebro, às vezes uma possibilidade já basta para manter o comportamento. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas dizem: eu sei que estou perdendo dinheiro, mas sinto que não consigo parar. Essa frase revela algo muito importante. O problema não está apenas na lógica. Porque, racionalmente, muitas pessoas sabem que continuar apostando aumenta as perdas. Mesmo assim, continuam. Isso acontece porque o comportamento humano não é guiado apenas pela razão. Ele também é influenciado pelas emoções, pelos hábitos e pelos mecanismos de aprendizagem que nosso cérebro desenvolve ao longo do tempo. É exatamente por isso que dizer para alguém: basta parar de apostar, raramente resolve o problema. Seria como dizer para alguém que sofre de insônia: basta dormir. Ou para alguém com ansiedade: basta relaxar. Quando um comportamento já se tornou repetitivo e começou a causar sofrimento, compreender o mecanismo é importante. Mas, muitas vezes, o apoio de um profissional de saúde mental é essencial para quebrar esse ciclo de forma segura e duradoura. Porque recuperar a liberdade não depende apenas de força de vontade. Também depende de conhecimento, estratégia e, quando necessário, de ajuda. Mas existe uma pergunta que ainda precisa ser respondida. Se tantas pessoas sabem que as apostas oferecem mais chances de perda do que de ganho, por que continuam acreditando que a próxima aposta será diferente? A resposta está em dois erros de raciocínio muito comuns. Erros que todos nós podemos cometer. Eles recebem nomes curiosos: falácia do apostador e ilusão de controle. E compreender esses dois mecanismos pode impedir que muitas pessoas caiam em uma armadilha psicológica extremamente perigosa. Imagine a seguinte situação. Uma pessoa faz 5 apostas. Perde as 5. Ela olha para o celular e pensa: agora está na hora de ganhar. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer isso. Ou até tenha pensado dessa forma em algum momento. Mas existe um problema. As probabilidades da próxima aposta não mudaram porque as anteriores deram errado. Ainda assim, nosso cérebro insiste em acreditar que mudaram. Na psicologia e na ciência do comportamento, esse erro de raciocínio é conhecido como falácia do apostador. É uma tendência natural da mente humana de acreditar que acontecimentos aleatórios precisam, de alguma forma, se equilibrar. Como se o universo estivesse fazendo uma compensação. Imagine jogar uma moeda para o alto. Ela cai em cara. Você joga novamente. Cara outra vez. Depois mais uma. E mais outra. 5 caras seguidas. Nesse momento, muitas pessoas pensam: agora certamente virá coroa. Mas será? Na realidade, a moeda não sabe o que aconteceu antes. Ela não possui memória. Cada lançamento continua tendo exatamente a mesma probabilidade do anterior. As apostas funcionam da mesma maneira. O fato de você ter perdido várias vezes não aumenta, por si só, a chance de ganhar na próxima. Mas o cérebro adora encontrar padrões. Essa é uma característica fascinante da mente humana. Durante milhares de anos, reconhecer padrões foi essencial para nossa sobrevivência. Identificar pegadas. Prever mudanças no clima. Reconhecer alimentos perigosos. Tudo isso aumentava nossas chances de continuar vivos. O problema é que esse mesmo mecanismo continua funcionando mesmo quando não existem padrões reais. Então começamos a enxergar lógica onde existe apenas aleatoriedade. E isso nos leva ao segundo fenômeno psicológico: a ilusão de controle. Talvez este seja um dos mecanismos mais perigosos envolvidos nas apostas.
Por que ele faz a pessoa acreditar que possui mais influência sobre o resultado do que realmente possui? Pense em algumas frases muito comuns. Hoje eu estou com sorte. Agora eu peguei o jeito. Descobri a estratégia. Esse jogo está pagando mais. Estou aprendendo a hora certa de apostar. Esses pensamentos parecem transmitir confiança, mas muitas vezes representam uma sensação de controle que vai muito além daquilo que realmente pode ser controlado. É importante fazer uma distinção. Existem apostas que envolvem algum grau de conhecimento, como estudar estatísticas de equipes esportivas. Mas isso não elimina o papel do acaso. Um jogador pode se machucar nos primeiros minutos. Pode chover durante a partida. Pode acontecer uma expulsão inesperada. Pode surgir um lance completamente imprevisível. Nenhuma análise consegue eliminar a incerteza. E, ainda assim, nosso cérebro gosta da sensação de que encontrou uma fórmula. Por que sentir que controlamos a situação reduz a ansiedade? Mesmo quando esse controle é apenas uma percepção. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas aumentam o valor das apostas depois de uma vitória. Elas não acreditam apenas que ganharam. Passam a acreditar que entenderam o sistema. Que descobriram um segredo. Que agora possuem alguma vantagem. E esse pensamento pode levá-las a correr riscos cada vez maiores. Existe uma frase muito conhecida entre profissionais que trabalham com comportamento humano. Quanto maior a sensação de controle em uma situação imprevisível, maior pode ser o risco de decisões impulsivas. É exatamente isso que acontece em muitos casos. A pessoa deixa de avaliar apenas as probabilidades e começa a confiar cada vez mais na própria intuição. Mas existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais difícil. Quando finalmente acontece uma vitória, o cérebro costuma lembrar dela muito mais do que das dezenas de derrotas anteriores. Você consegue recordar com facilidade aquele grande prêmio. Aquele dia em que tudo parecia dar certo. Mas talvez tenha dificuldade para lembrar quanto perdeu ao longo de semanas ou meses. Nossa memória não funciona como uma planilha. Ela funciona através das emoções. E experiências emocionalmente intensas costumam permanecer muito mais vivas. É por isso que uma única grande vitória pode parecer mais importante do que inúmeras pequenas perdas. Sem perceber, a mente começa a construir uma narrativa. Eu consigo. Já deu certo antes. Pode acontecer novamente. E assim o ciclo continua. Mas existe uma pergunta que talvez você esteja fazendo agora. Se esses mecanismos são tão conhecidos pela psicologia, por que as plataformas de apostas continuam sendo tão eficazes em prender a atenção das pessoas? A resposta é simples. Porque elas não dependem apenas da sorte. Elas são cuidadosamente construídas para conversar com a forma como o cérebro humano aprende, decide e reage às recompensas. E compreender isso pode mudar completamente a maneira como você enxerga o mundo das apostas. Até agora, falamos sobre o cérebro. Sobre o reforço intermitente. Sobre a dopamina. Sobre a expectativa. Mas existe outro personagem muito importante nessa história. O ambiente. B.F. Skinner defendia que o comportamento humano não acontece isoladamente. Ele sempre ocorre dentro de um contexto. Nós não fazemos escolhas no vazio. Somos constantemente influenciados pelas consequências das nossas ações e pelos estímulos que nos cercam. Talvez seja exatamente por isso que seja tão difícil simplesmente dizer: a partir de hoje eu nunca mais vou apostar. Porque, muitas vezes, a dificuldade não está apenas na decisão. Está em tudo aquilo que continua incentivando esse comportamento. Pense na quantidade de estímulos que uma pessoa recebe diariamente. Anúncios. Promoções. Bônus. Mensagens dizendo: você ganhou apostas grátis. Hoje é o seu dia de sorte. Não perca esta oportunidade. Notificações. Jogos acontecendo o tempo todo. Tudo parece dizer a mesma coisa. Volte. Perceba como isso é diferente de um cassino antigo. Anos atrás, era preciso sair de casa.
Viajar. Entrar em um ambiente específico. Hoje, basta pegar o celular. A plataforma está no bolso. 24 horas por dia. 7 dias por semana. Em poucos segundos, uma nova aposta pode ser feita. Essa facilidade muda completamente a relação entre a pessoa e o comportamento. Quanto menor o esforço necessário para repetir uma ação, maior tende a ser a frequência com que ela acontece. Isso vale para hábitos saudáveis. E também pode valer para hábitos que fazem mal. Pense em uma tigela de frutas sobre a mesa da cozinha. Agora imagine essa mesma tigela escondida dentro de um armário. Qual delas você provavelmente comerá com mais frequência? A resposta parece simples. Aquilo que está mais acessível costuma ser escolhido mais vezes. Com as apostas acontece algo semelhante. Quando a oportunidade está disponível o tempo inteiro, a tentação também pode estar. E existe outro detalhe importante. As plataformas são projetadas para serem rápidas. Você termina uma aposta. E poucos segundos depois já existe outra disponível. Não há muito tempo para refletir. Para calcular quanto já foi perdido. Para respirar. Para perguntar: será que eu realmente quero continuar? Tudo acontece muito depressa. E quanto mais rápido o ciclo, mais difícil pode ser interrompê-lo. É como correr em uma esteira. No começo, parece fácil diminuir o ritmo. Mas, quando ela acelera, você precisa fazer um esforço consciente para parar. Skinner mostrava que os ambientes moldam comportamentos. Hoje sabemos que isso continua sendo verdadeiro. Por isso, uma das estratégias mais eficazes para mudar um hábito não é depender apenas da força de vontade. É modificar o ambiente. Reduzir os estímulos. Criar barreiras. Aumentar o tempo entre o impulso e a ação. Por exemplo, desativar notificações. Excluir aplicativos. Evitar acompanhar jogos quando percebe que isso desperta vontade de apostar. Limitar o acesso a determinados sites. Conversar com alguém de confiança quando sentir que o impulso está aumentando. Essas medidas parecem simples, mas elas diminuem a influência do ambiente sobre o comportamento. E isso faz muita diferença. Porque ninguém possui força de vontade infinita. Todos nós somos influenciados pelo contexto em que vivemos. Reconhecer isso não significa perder a responsabilidade pelas próprias escolhas. Significa compreender que mudar um comportamento envolve muito mais do que dizer: eu vou conseguir. Envolve criar condições para conseguir. E, quando o comportamento já está causando sofrimento, prejuízos financeiros ou afetando relacionamentos, essas mudanças podem precisar ser acompanhadas por ajuda profissional. Porque algumas batalhas são difíceis demais para serem enfrentadas sozinho. Talvez a maior liberdade não esteja em provar que você consegue resistir a qualquer tentação. Talvez esteja em construir um ambiente que não coloque sua liberdade à prova o tempo inteiro. E isso nos leva ao último passo deste vídeo. Porque, depois de entender como esse mecanismo funciona, surge uma pergunta inevitável. Existe uma maneira de recuperar o controle? A resposta é sim. E ela começa por uma mudança de perspectiva que pode transformar não apenas sua relação com as apostas, mas com qualquer comportamento que tenha deixado de ser uma escolha e passado a comandar a sua vida. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido uma coisa muito importante. O objetivo deste vídeo nunca foi demonizar as apostas, nem dizer que toda pessoa que aposta desenvolverá um problema. O objetivo foi mostrar que existe um mecanismo psicológico extremamente poderoso por trás desse comportamento. E compreender esse mecanismo muda completamente a conversa. Por que você deixa de pensar: o problema é que eu sou fraco? E começa a perguntar: o que está influenciando o meu comportamento? Essa mudança parece pequena, mas ela pode ser o primeiro passo para recuperar a liberdade. Imagine alguém preso em um labirinto. Enquanto acredita que está perdido por falta de inteligência, continua andando em círculos. Mas, no momento em que recebe um mapa,
Tudo muda. O labirinto continua existindo. Mas agora existe uma direção. O conhecimento não resolve todos os problemas, mas mostra onde eles começam. E isso faz uma enorme diferença. Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque nunca postou. Se for o seu caso, espero que este conhecimento funcione como prevenção. Porque compreender como nossa mente aprende é uma forma de proteger a própria liberdade. Mas talvez você esteja assistindo porque percebeu que as apostas deixaram de ser apenas uma diversão. Talvez elas já tenham provocado discussões dentro da sua família. Talvez você esconda quanto perdeu. Talvez prometa que será a última vez. E, dias depois, volte a apostar. Se isso está acontecendo, quero dizer uma coisa muito importante. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Assim como buscamos um médico quando sentimos dor física, também faz sentido procurar ajuda quando um comportamento começa a causar sofrimento emocional, financeiro ou familiar. Psicólogos e psiquiatras trabalham justamente para ajudar pessoas a compreenderem esses ciclos e desenvolverem estratégias para interrompê-los. Pedir ajuda não significa fracassar. Significa reconhecer que a situação merece cuidado. E isso é um ato de coragem. Porque coragem não é fingir que está tudo bem. Coragem é olhar para a realidade e decidir transformá-la. Talvez exista alguém assistindo a este vídeo que não aposta, mas está preocupado com um filho, com um irmão, com um amigo, com um companheiro. Se for esse o seu caso, evite julgamentos. Evite frases como: é só parar. Você não tem força de vontade. Você está destruindo sua vida porque quer. Quem vive um comportamento compulsivo normalmente já sente culpa suficiente. O que essa pessoa mais precisa, muitas vezes, não é de condenação. É de acolhimento, de informação e de incentivo para buscar ajuda. Porque ninguém vence uma batalha importante sendo humilhado. As pessoas mudam com mais facilidade quando encontram apoio, compreensão e tratamento adequado. Existe uma frase de Skinner que resume bem tudo o que conversamos. Ele dizia que, para mudar um comportamento, precisamos compreender as condições que o mantêm. É exatamente isso que fizemos aqui. Hoje você descobriu que não é apenas o prêmio que prende. É a expectativa. Não é apenas a vitória. É a imprevisibilidade. Não é apenas a pessoa. O ambiente também influencia. E, quando compreendemos isso, algo muito importante acontece. Nós recuperamos aquilo que o vício tenta tirar de nós. A capacidade de escolher. Talvez a verdadeira liberdade não seja fazer tudo o que sentimos vontade. Talvez a verdadeira liberdade seja não permitir que um impulso decida a nossa vida. E essa liberdade pode ser reconstruída. Um passo de cada vez. Uma escolha de cada vez. Um dia de cada vez. Antes de terminarmos, quero fazer uma pergunta. Qual foi a reflexão que mais chamou a sua atenção neste vídeo? Foi descobrir o reforço intermitente? O papel da dopamina? Ou perceber que o ambiente influencia muito mais o nosso comportamento do que imaginávamos? Escreva aqui nos comentários. Sua reflexão pode ajudar outra pessoa que está vivendo esse mesmo desafio. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa compreender como esse mecanismo funciona e inscreva-se na sala de terapia. Toda semana publicamos conteúdos sobre psicologia, comportamento humano, saúde mental e os ensinamentos de grandes autores como B. F. Skinner, Carl Jung, Alfred Adler, Viktor Frankl, Carl Rogers, Aaron Beck, Sigmund Freud e muitos outros. E, como prometi no início do vídeo, quero deixar uma sugestão. Se você gostou deste conteúdo e deseja compreender ainda mais como a mente humana funciona, deixei na descrição uma seleção de livros que podem aprofundar esse conhecimento. Eles falam sobre comportamento, emoções, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, e podem ser excelentes companheiros nessa jornada. E quero terminar reforçando algo que considero a mensagem mais importante deste vídeo.
Se as apostas deixaram de ser um entretenimento e passaram a controlar suas decisões, seus relacionamentos, suas finanças ou sua paz, procure ajuda. Existe tratamento. Existem profissionais preparados para acolher você. E existe a possibilidade real de recuperar o controle da sua vida. Quero encerrar com uma reflexão inspirada em B.F. Skinner. A verdadeira liberdade não começa quando fazemos o que queremos. Ela começa quando compreendemos o que está influenciando as nossas escolhas. Porque, quando você entende como a sua mente funciona, você deixa de ser apenas alguém que reage aos estímulos e volta a ser o autor das próprias decisões. Entenda sua mente. Transforme sua vida. Até o próximo vídeo.